Nesse vídeo aqui, eu adotei o critério de fazer as marcações roxo no tempo gráfico de H1 de 1 hora e no tempo de 5 minutos de amarelo em regiões que eu entendia como regiões de briga. Passei a observar que um ponto importante que a gente deve também traçar é a linha de tendência. Se o gráfico está numa linha de tendência de alta ou se está numa linha de tendência de baixa. Então vamos ver o que é que foi feito nessas operações. Eu aqui, quando eu comecei a gravar, eu já tinha feito uma entrada no mercado e você observando aqui, ela fica o tempo todo dando positivo, negativo. Fiz outra entrada também aqui nesse outro ativo. Essa minha operação visa adquirir conhecimento e consistência no mercado. As operações que eu vinha fazendo em modo treino, gravei, mas apenas para estudo interno, então eu não faço a divulgação. Mas cheguei num estágio no modo treino que eu só tenho green, só tenho resultado positivo. Então eu passei a fazer operações no modo real, com valores pequenos, não visando o lucro, e sim visando melhorar os conhecimentos. Conhecimento esse que seria observar como o mercado se comporta, observar como o meu psicológico se comporta, que você com o dinheiro real, você age totalmente diferente. E com um valor pequeno de R$2, então é um valor que não te deixa nem mais rico nem mais pobre. Então aqui nesse momento eu estou fazendo marcações de M em H1, agora mudei para marcação. Observe que o gráfico está oscilando bastante, né? Nessa minha operação. Deixa eu fazer uma pausa aqui, ó. Um ponto que a gente deve observar quando fizer as marcações de H1 é observar aonde a gente traçou a linha, se esse gráfico ele está respeitando. Se esse gráfico estiver respeitando as suas marcações, então é um gráfico interessante para operar. Se ele estiver rompendo o tempo todo suas marcações, a gente deve evitar esse gráfico e selecionar um outro. Eu tenho procurado marcar o M5 em amarelo. Procuro pegar sempre gráficos que tenham deixado pavio, porque trabalhando em M5 a retração é bem interessante. Então observe que o mercado foi contra a minha entrada. Então eu tenho que adquirir o critério de quando o mercado for contra a minha entrada, reconhecer que a minha leitura foi errada e não colocar mais dinheiro no mercado. Vocês vão observar que no fim do vídeo eu fiz uma operação e entrei com R$5, o mercado foi contra e eu fiz a besteira de colocar vários. Quer dizer, perdi acho que R$30 ou foi R$40, não sei o certo, vamos ver. Então por isso que eu intitulei o que não fazer. Então se a sua leitura não foi adequada, então você deve assumir
o prejuízo. Aqui fiz mais uma outra operação, o mercado veio contra, né? Então aqui estou operando esse EURUSD. Aí abri novamente o mesmo ativo, observe que abri o mesmo ativo. E fiz novas entradas. Quando eu vi que ele não estava respeitando, e um ponto importante que a gente tem que... Observe que eu botei R$40 aqui e inverti, né? O OTC, ele respeita muito a tendência. Então ele passou a ter aqui uma tendência de alta, né? E aí eu fiz a inversão. Então a gente tem que observar bem a tendência. Observe que essa minha operação vai ser uma operação vitoriosa. Quer dizer, eu perdi na primeira fase dela 8, mas vou ganhar na segunda fase 16. Mas comprometi R$40 do meu capital. Então essa é uma forma que a gente pode adotar para quando o ativo der prejuízo, abrir nova aba do mesmo ativo e observar sempre a tendência. Eu aqui nessa operação fiz uma entrada, entrei observando a tendência. Então sempre eu estou procurando traçar de um topo para o fundo, no caso aqui uma linha tendência de baixa, né? Então se a linha tendência de baixa, então eu entrei vendendo. E ele está respeitando essa minha leitura. Então esse critério está sendo bem interessante, que é traçar as linhas em H1, depois traçar as linhas em M5, operar em tempo de M5 e na OTC observar sempre a tendência. Eu tenho observado que gráficos, quando estão muito no fundo ou estão muito no topo, essas operações eu não tenho sido vitorioso. Então eu passei a evitar esse tipo de operação. Observe aqui que eu sempre procuro puxar para o tempo de 1 minuto, depois que eu coloquei o dinheiro no mercado, para observar se eu estou tendo o risco de ter um prejuízo na operação. Então eu me posiciono com o mouse para vender a operação e fico observando. Em princípio, essa parece também uma operação vitoriosa. Eu vou puxar um pouquinho para frente para que o vídeo não fique muito longo. Seis, 5, 4, 3, 2, 1. Também foi uma operação vitoriosa. Aí passo a configurar um novo ativo. Passo a colocar as linhas de marcação no tempo de H1. Até o momento aqui eu fiz 3 operações, uma deu negativo e 2 deu positivo, então aqui até esse momento eu estava positivo aí em torno de uns 9, 10. Mas como eu falei no início do vídeo, eu não estou visando o lucro, sim visando a consistência, para a partir de um determinado momento passar a operar com valores maiores. Puxando aqui mais para frente, veja que eu sempre estou traçando a linha de tendência. Tracei aqui uma fibro, mas aí observa que
ele aqui já rompeu a 61.8. Então, ele como está subindo, então a fibra ficou até sem sentido no meu conhecimento. Esse gráfico, deixa eu voltar aqui um pouco. Fazer um comentário sobre aquele gráfico. Parar aqui. Esse gráfico, observe, ó, que mesmo a minha marcação de H1, ele já tinha rompido. Eu puxei ele para H4 e também não tinha como marcar. Então, foi um gráfico que eu procurei deixar ele mudar o percurso dele de descida para subida, para ver se faria uma operação nele. Então esse outro gráfico aqui, o que é que ocorre? Ó, eu tracei as linhas de marcação, fiz aqui uma LTA, uma linha de tendência de alta, puxei o paralelo. Quando ele bateu aqui, eu entrei, entendendo que ele iria respeitar essa região aqui. Ele inicialmente começou a respeitar. Eu ainda não tenho a experiência de como é que se comporta. Por exemplo, você traçando a Fibonacci em 100, se ele batendo em 100, se ele volta, se não volta, como é que ele se comporta. Vou adiantar aqui um pouquinho essa operação. Ele, em princípio, está parecendo que está respeitando, né? Puxei para M1. Mas, no fim, vamos ver o que é que deu. Ele teria tudo para ser uma operação vitoriosa. Mas poderia ter saído, né? No fim, ó, o mercado veio contra e deu prejuízo. Aí que eu fiz, de imediato, dupliquei o ativo e fiz uma operação na tendência dele, já que ele não respeitou essas minhas marcações. Vou adiantar aqui mais um pouquinho. E ele só fazia subir, né? Aí começou a ameaçar novamente. Quer dizer, dando a entender que iria voltar. Puxei aqui para o tempo de M5 para verificar. E a gente sabe que normalmente no tempo de M5, no final, há uma retração. Então ele aí começou a dar a entender que iria me dar prejuízo. E nesse momento houve um descontrole meu com relação ao operacional. E isso a gente não deve fazer. Quer dizer, eu estava comprometendo R$5 no mercado. Ele dava a entender que a operação não seria bem sucedida. E eu não tive o controle. Olha, passei a meter R$30 no mercado contra. Quer dizer, no fim, nem uma coisa nem outra. Quer dizer, isso a gente não deve fazer. Certo? Isso a gente não deve fazer. O certo era eu ter aguardado
terminar a operação, quando aparecesse essa opção, nova opção, clicar na nova opção e aí definir se faria uma continuidade de entrada no mercado. Então aí tomei um prejuízo aqui, ó, de R$30. Isso a gente não deve fazer. Sirva de exemplo para todo mundo.